Olá a todos, o meu nome é Ana Carneirinho e ao longo desta aula exploraremos as transferências de energia sob a forma de calor. Vamos reconhecer quais os mecanismos através dos quais se faz esta transferência e falar um pouco sobre condutores e isoladores de calor. Já vimos a diferença entre temperatura e calor. Temperatura é uma propriedade de um corpo. Já calor é a transferência de energia que ocorre entre corpos a diferentes temperaturas. Quando dizemos que está calor, estamos a cometer uma imprecisão em termos científicos. Em física, estaria correto dizer que a temperatura ambiente é elevada e que existe transferência de calor do ambiente para o nosso corpo. A transferência de calor dá-se sempre do corpo a maior temperatura para o corpo a menor temperatura. Nos exemplos ilustrados, temos então transferência de calor do radiador para as mãos das pessoas e do corpo do senhor para a água que está evidentemente a uma temperatura inferior. Resumindo, nos casos ilustrados, as transferências de energia são acompanhadas por variação de temperatura do sistema. As transferências de energia referidas são exemplos de transferência de calor. Em resumo, calor é energia transferida entre sistemas físicos que se encontram a diferentes temperaturas. Temos três imagens que ilustram três formas de transferir calor em situações diferentes. Na primeira, temos calor a ser transferido da chama para a panela e também para o ar circundante, para a vizinhança, e calor a ser transferido da panela para a água. A segunda imagem, que ilustra o gelo a derreter num copo d'água, temos transferência de energia sob a forma de calor da água para o gelo e, eventualmente, da vizinhança, do ar para a água. Finalmente, a terceira imagem mostra o Sol, que transfere energia sob a forma de calor para a Terra, o que, aliás, nós conseguimos entender quando apanhamos um banho de sol. O conceito de calor, no entanto, nem sempre foi compreendido desta forma. Se hoje sabemos que o calor, tal como o trabalho, é um processo de transferência de energia, nem sempre, historicamente, esta correspondência foi clara. No final do século XVIII, Benjamin Rumford, na qualidade de ministro da Guerra em Munique, e enquanto supervisionava a produção de canhões, verificou que a rosca perfurada fazia aquecer consideravelmente a limalha de ferro, que aquecia a água usada para arrefecimento. Percebeu então que era possível aquecer a água por fricção e não apenas por contacto de chama. Rumford sugeriu então a relação entre trabalho e calor, afirmando ser possível aquecer água através de qualquer um destes processos. Para provar a relação entre trabalho e calor, Joule, no século XIX, realizou várias experiências. Numa delas, num recipiente isolado com água, instalou uma roda com pás. Joule provou assim que a água aquecia à medida que as pás iam rodando. A experiência de Joule demonstrou que, em alguns casos, o trabalho de forças externas resulta numa variação de temperatura, tal como quando se transfere a energia sob a forma de calor. As experiências anteriores permitem concluir que é possível fazer variar a energia interna de um sistema, quer por transferência de energia como trabalho, quer por transferência de energia como calor. Os processos de transferência de energia como calor que vamos estudar são a condução, a convecção e a radiação. Quer a condução, quer a convecção necessitam de contacto entre sistemas para que ocorram. Já a radiação não necessita de contacto entre sistema para que exista transferência de energia sob a forma de calor. A transferência de energia por radiação ocorre através da propagação de radiação eletromagnética sem ser necessário um meio material entre os dois corpos a temperaturas diferentes. Prova disso é o facto da transferência de calor do Sol para a Terra ser possível apesar de existir vácuo entre os dois astros. Apesar de associarmos geralmente radiação à transferência de calor do Sol para a Terra, a verdade é que qualquer corpo, desde que esteja a uma temperatura superior a 0 grau Kelvin, emite radiação na forma de radiação. Então, por que é que nós não vemos essa radiação? Porque a temperatura ambiente, os corpos se emitem predominantemente na região do infravermelho. É o caso dos nossos corpos. Todos nós estamos a emitir radiação e sentimos-lo quando metemos a mão perto da nossa face. A temperaturas superiores, e dou ali o exemplo do carvão em brasa ou de uma lâmpada de tungstênio,
A radiação emitida será mais energética e pode ser detectada pela vista humana, uma vez que se aproxima e fica contida na zona do visível. A condução térmica é o principal mecanismo de transferência de energia sob calor nos materiais sólidos. Este mecanismo de transferência de calor ocorre devido à transferência de energia das partículas mais agitadas, a maior temperatura, para as mais lentas, a menor temperatura. As partículas mais agitadas propagam a agitação às partículas vizinhas, havendo transferência de energia sem transporte de matéria. A transferência de energia como calor através de um corpo depende do tipo de material de que é constituído. Existem bons condutores térmicos que conduzem melhor o calor, o que significa que o conduzem mais rapidamente. Como exemplos temos os metais. Maus condutores térmicos ou isolantes térmicos conduzem pior o calor, o que significa que o conduzem mais lentamente. Como exemplos de maus condutores ou isolantes térmicos, temos ilustrado a esferovite, a espuma de polietileno ou a lã de vidro, materiais usados comumente como isolantes térmicos até na construção civil. Outros exemplos de maus condutores térmicos ou isolantes são a madeira, a cortiça ou o vidro. A grandeza que caracteriza um material quanto à rapidez com que nele a energia se transfere por condução térmica é a condutividade térmica, que se representa pela letra K. Condutividade térmica mede a capacidade de uma substância conduzir calor. É definida como a energia transferida sob a forma de calor por unidade de tempo através de uma superfície de 1 metro quadrado de área e 1 metro de espessura, quando a diferença de temperatura entre as duas faces dessa superfície é de 1 Kelvin ou 1 grau Celsius. O que acabamos de dizer pode ser escrito matematicamente pela expressão representada na imagem. Temos então que Q, que é o calor, por unidade de tempo, é diretamente proporcional à condutividade térmica, à área da superfície de contacto e à variação da temperatura. Por outro lado, essa taxa de condução de calor é inversamente proporcional à espessura do material de contacto. A condutividade térmica tem um valor baixo para os isoladores térmicos e um valor elevado para os materiais bons condutores térmicos. Pela tabela apresentada, apercebemos que os metais têm normalmente condutividades térmicas muito elevadas e, por outro lado, temos a lã de rocha, a espuma de poliuretano, a cortiça ou a lã com condutividades térmicas muito baixas. Assim, como é que podemos compreender que as panelas sejam de metal e tenham muitas vezes pegas de plástico? As panelas são de metal porque o metal é um bom condutor térmico, potenciando a transferência de calor da chama para o material que está dentro da panela. Por outro lado, as pegas de plástico existem para evitar a transferência de calor do metal para a nossa mão e assim evitar queimaduras. Outro fenómeno interessante é que, quando tocamos metal e madeira à mesma temperatura, o metal parece mais frio. Está mais frio? Não, uma vez que estão ambos à temperatura ambiente. A questão é que o metal é um bom condutor térmico e, portanto, potencia a transferência de calor do nosso corpo para o metal. Quando o nosso corpo sente essa transferência de calor, sente a sensação de frio. Por outro lado, a madeira, sendo um bom isolante, evita essa transferência de calor do nosso corpo para a madeira, transmitindo uma sensação de conforto. A convecção térmica é o processo de transferência de calor predominante nos fluidos, isto é, em líquidos e gases. O processo de convecção térmica é o seguinte: o fluido aquecido, menos denso, tende a subir, criando uma corrente quente ascendente. À medida que sobe, o fluido arrefece, tornando-se menos denso e, por isso, tendo tendência a criar uma corrente fria descendente. As correntes quentes ascendentes e as frias descendentes, que são as correntes de convecção, repetem-se em simultâneo, aquecendo todo o fluido. Como nos podemos aperceber, nesta transferência de calor existe transferência de matéria. O processo de convecção térmica pode explicar alguns fenómenos do dia-a-dia. Por que é que as folhas de uma planta junto a um aquecedor de óleo ligado se agitam?
está relacionado com o facto de o ar junto ao aquecedor ficar menos denso e ter tendência a subir. À medida que sobe, arrefece, torna-se mais denso e tem tendência a descer. Este processo cria uma corrente de convecção ascendente e outra descendente que faz movimentar o ar e agitar as folhas. O facto de, nos frigoríficos, o congelador se situar em cima está também relacionada com a convecção térmica. Apesar de atualmente a maior parte dos frigoríficos ser combinado e aí ser indiferente se o congelador está em cima ou está em baixo, antigamente uma mesma porta abria o frigorífico e o congelador e nestas situações o congelador estava sempre em cima do frigorífico. Porquê em cima? Uma vez que o ar quente tem tendência a subir, à medida que sobe dentro do frigorífico, encontra o congelador, arrefece e tem tendência a descer. Estas correntes de convecção contínuas, ascendentes e descendentes, faziam com que a temperatura no frigorífico se tornasse mais homogénea. Também é sabido que o clima das regiões junto à costa é fresco no verão e ameno no inverno. Este fenómeno deve-se ao facto da areia arrefecer mais que a água em ambientes frios e aquecer mais que a água em ambientes quentes. Todos nós temos a ideia que em dias muito frios a água até nos parece quente e que no verão, apesar da areia escaldar, o mar se mantém frio. Assim, no inverno, a água estará mais quente que a areia. As correntes de convecção com ar mais quente dar-se-ão da água para a areia, amenizando as temperaturas baixas. Por outro lado, no verão, a areia está mais quente. Assim, existirão correntes de convecção de ar quente da areia para a água e correntes de convecção de ar frio da água para a areia, arrefecendo a temperatura ambiente. Espero que esta aula tenha sido esclarecedora. Desejo-vos um bom trabalho.